boa noite, né, oficialmente aí para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Efésios, do qual tem a temática da revista, né, de hoje, que vai falar muito sobre conduta cristã no mundo e no lar. Então, falar de conduta, na verdade, a segunda parte da carta aos Efésios, é uma carta muito prática, né? No capítulo de número 1 ao 3 de Efésios, Paulo trabalha questões teóricas, soteriológicas de Cristo, o mistério revelado, que é Cristo Jesus, fala da nossa salvação, de como fomos alcançados pela graça, de como a graça transborda na vida de um crente, né? E do capítulo de número 4 em diante, já é uma parte mais prática. E o capítulo de número 5 fala exatamente sobre a conduta que o cristão deve ter. Então a gente vai abordar esses assuntos, e aí é muito importante que vocês contribuem e falem, porque não é algo fechado, é algo aberto. Então, situações, casos, leituras, versículos, opiniões, isso é importante para enriquecer o conteúdo de hoje. Todo mundo aqui é leitor, praticante da palavra do Senhor, conhece bem as Escrituras, somos um bom ouvinte, porque estamos em todos os cultos, né? Então, essa carta é uma carta que ela é bem explorada e explicada na igreja. Então, a gente vai tentar trabalhar algumas coisas aqui muito importantes que eu destaquei, na verdade, e trouxe algumas curiosidades e assuntos científicos para abordar esses assuntos aqui, tá bom? Então, olha só, a verdade prática dessa lição de hoje é que a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida, inclusive o convívio familiar, que é o assunto que vai ser trabalhado no final do capítulo de número 5. Mas vamos ler alguns versos aqui, acho que a gente consegue ler alguns versozinhos. É um capítulo de 33 versículos e a gente vai ler alguns, tá bom? Então, versículo de número 1 do capítulo de número 5, Paulo escreve dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, ó glória, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? O versículo continua, o capítulo de número 5 continua, falando de alguns comportamentos e cuidados que nós cristãos devemos ter. É interessante quando a gente começa a ler o versículo de número 1 do capítulo de número 5, o comentarista, eu li alguns para trazer conteúdo e argumento nessa noite, ele faz questão de ressaltar o versículo de número, deixa eu te dizer aqui, versículo de número 32 do capítulo de número 4. Porque olha só, o capítulo de número 4, versículo de número 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O capítulo de número 5, ele é dividido em algumas partes que fala a respeito dessa conduta e desse andar. Do versículo de número 1 ao versículo de número 7, é a forma de andar em amor. Por isso que ele começa o versículo número 1 dizendo que nós, como filhos, devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E ele diz, andar em amor. Essa aqui é a primeira característica de um cristão
que serve a Deus de verdade, ele precisa viver em amor. Então, ele destaca do versículo de número 1 ao 7, essa questão do amor. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Mas, para andar em amor, ou a evidência desse amor, a gente ressalta o versículo anterior, que uma das características de alguém que imita a Deus e quer se parecer com Deus é perdoar. O que o autor destaca aqui? Paulo já deixa bem evidente que antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O perdão é uma das características que nós, como cristãos, devemos ter no nosso cotidiano. O perdão é a forma em que você age para com o outro, liberando algo para esse alguém, uma certa liberdade. Só que quando a gente lê a palavra perdão aqui, Paulo não deixa como uma sugestão você perdoar. Na verdade, quando Paulo começa a discorrer sobre essa conduta cristã, ele está dizendo o seguinte: tu deve perdoar das tuas entranhas. É de dentro. O judeu entendia o sentimento das entranhas, né? Então Paulo está dizendo, olha, para que vocês comecem a se parecer com Cristo, comecem a evidenciar padrão de cristão no meio da sociedade, na cultura em que vocês vivem, uma das características é perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque Deus me perdoou. Então olha o que ele está dizendo. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Então essa aqui é uma das características primárias que nós cristãos devemos aprender a ter, principalmente nós homens. Ainda mais aqueles que são rancorosos. Então aqui não parte muito do que é o espiritual. Ele usa ensinamentos do céu para trazer princípios práticos aqui na terra. Porque não adianta a gente conhecer, dizer que conhece de Cristo e não saber lhe dar perdão. E o perdão é um dos sentimentos mais ricos que existe na Bíblia que o cristão deveria ter. Porque o perdão, ele quebra contendas. O perdão, ele quebra brigas. O perdão conserta inimizades. O perdão acalma o furor. Só que tem gente que não sabe perdoar. Tem gente que diz o seguinte: quem perdoa é Deus. Mas Paulo começa a trazer para nós que um dos princípios básicos da exortação à santidade é que eu preciso ser capaz e consciente de que eu preciso liberar perdão a todo aquele que me ofender. Então esse é um ponto-chave. E aí ele continua: sede, pois, imitadores de Deus. Alguém que imita a Deus, ele anda em amor. Por isso que a carta de Pedro e de João vai falar que aqueles que imitam a Deus, que estão vivendo em uma vida de santidade, eles andam em amor. E aí existem 4 palavras para amor, né? Não é o héteros, não é o filos, não é o da amizade, não é entre homem e mulher, é aquele que é capaz de se sacrificar em prol de uma pessoa. Então, uma das primeiras características aqui que Paulo vai trazer do versículo de número 1 ao versículo de número 7, entrando no capítulo de número 5, é que nós devemos andar em amor. Por quê? Porque Cristo também nos amou. Então, o padrão de santidade, o padrão de conduta, o padrão de vida que nós devemos ter, primeiramente, é quem? É Cristo. Então, Paulo está começando a dar uma referência para nós. Quem é a referência que os irmãos de Efésios precisariam ter? Cristo Jesus. Que a cultura na época dos Efésios era uma cultura pagã. Tudo estava envolvido ao paganismo. É por isso que, olha, se você acompanhar aí no versículo de número... Cadê? Olha o que ele vai dizer, ó. Versículo de número 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, que é a base do pecado, a origem do pecado, a referência do pecado, que se tinha em Éfeso e no tempo de Paulo, depois de Cristo, era a idolatria. E tudo se passava e se estava envolto da idolatria. E aí, quando a gente lê a palavra inconveniente, a palavra incontinente aqui, essa palavra incontinente é a palavra que está relacionada à imoralidade. A palavra imoralidade aqui é a palavra no grego porneia.
A palavra porneia, a gente sabe que existem algumas características dessa palavra. Ela é um geral para tudo. Que a palavra porneia aqui, ela está relacionada com prostituição, está relacionada com fornicação, está relacionada com adultério. A palavra porneia aqui está relacionada com a imoralidade sexual. A porneia aqui está relacionada com a questão da sexualidade. Então, quando a gente olha para cada um desses casos, a gente vai ver que cada um é um caso específico. Por exemplo, fornicação não é a mesma coisa que prostituição. Por que não é a mesma coisa que prostituição? Porque alguém que fornica, ela fornica antes do casamento, certo? Alguém que adultera, ela adultera fora do casamento. Então, uma coisa é você fazer o sexo indevido antes de estar casado, outra coisa é você fazer sexo depois de estar casado com uma pessoa que não é do teu matrimônio. E o adultério, ele é diferente da prostituição, porque a prostituição, ela envolve pagamentos. Então, é isso que acontecia na igreja, onde estava a igreja de Éfeso rodeada, dessa cultura da prostituição. Quando a gente entra nesse assunto, e a gente é muito fácil a gente como cristão, nós homens, chegar e pregar e dizer assim, abandona a tua prostituição, é muito fácil. Abandona esse pecado. Abandona a tua fornicação. Mas a gente precisa entender o que levou uma pessoa a se prostituir. Não é apenas o ato do prazer. Eu preciso olhar para esse texto e dizer, como cristão, por que ela precisa abandonar a vida de prostituição? E como ela deve fazer isso? Eu não tenho problemas com pornografia. Tem alguém que tem. Para a gente que tem uma vida de santidade aguçada, boa e firme, é muito fácil mandar o outro se converter. Mas quando eu faço uma pesquisa científica, acadêmica, onde eu encontro artigos que falam do Nordeste do país, de moças de 12, 14, 13, 15 anos que precisaram ir para a prostituição porque estavam passando fome dentro de casa, e elas dizerem assim, eu não tenho outro meio de ter sobrevivência se não for esse meio para trazer o meu sustento. Como eu consigo ajudar uma pessoa assim? Aí esse ponto, já que a revista fala sobre a conduta como cristão no mundo e na sociedade, eu como cristão, eu preciso entender o mundo que eu vivo. Aí entra uma discussão para nós, muito boa. Eu posso chegar a alguém, uma prostituta, e dizer assim, para com essa vida, mas ela ganha 20 mil reais para ela ganhar salário mínimo. O que isso implica na vida dela? A salvação. E como a salvação em Deus vai mudar a vida dela. Ou seja, a gente analisa um lado e eu preciso analisar o conjunto. É por isso que, como cristão, sal da terra e luz do mundo, eu preciso olhar para uma pessoa assim e começar a trazer meios que façam com que a mente dela seja transformada. Por exemplo, o pastor Wesley cuida de adolescente. Em algum momento ele encontra uma moça que foi abandonada pelo pai, que vive uma desgraça na casa dela e que precisa de sustento. Porque a amiga dela levou ela para as praças públicas. Porque em algum momento da vida dela recebeu um convite de turistas prometendo riqueza, casa nova, e ela vive um inferno na casa dela. Ela sai desse mundo e se mete na prostituição. Ela se torna profissional do sexo. Só que com 20 anos ela já é velha, com 30 ela já está com cara de 60. Diz a pesquisa. E aí você olha para uma pessoa dessa e diz assim, abandona a tua prostituição. Tu vai dar sustento para ela? Aí eu preciso ouvir vocês. Como é que nós, cristãos, conseguimos pensar um pouco sobre isso para mudar a realidade de uma pessoa? Aí a Bíblia tem que ser o nosso manual de fé e prática para pegar esses... Porque quando eu li esse texto, eu quis pesquisar por que Paulo fala para nós não participarmos disso. Porque se o álcool, a gente vai falar sobre isso, traz problemas neurológicos, quais os problemas que a prostituição traz? Quais os problemas que a pornografia traz? Quais os problemas que o adultério... A gente costuma sistematizar. Então, a proposta hoje é olhar para esses casos e pensar um pouco. Quais são os pontos positivos de uma conversa, mas quais são os pontos negativos das más conversações?
Por que Paulo fala para nós não estarmos envolvidos em más conversações? Qual é o efeito negativo para isso? Paulo sabe qual é. E eu também preciso saber. Porque se não for, se fosse bom, Paulo não dizia para a gente estar envolvido, mas tem um defeito nisso. Tem um aspecto negativo que quando a gente se deparar com alguém lá fora, a gente tem que ter argumento para falar. Não, eu não me envolvo com más conversações, porque a Bíblia manda eu não me envolver, esse é o primeiro motivo e a primeira razão, mas tem as suas consequências. Que consequências são essas? Só quer falar? Assim, por exemplo, Bora que eu quero que eu ouvir vocês, que vocês estão calados. a gente pode constituir tudo que a gente faz a Deus. A gente pode constituir o que a gente faz a Deus, a gente pode adulterar a nossa aliança com Deus. Esse problema ele é um problema cultural no nosso país, um problema que tem uma raiz cultural, não é fácil lidar com isso. E para chegar lá, mas o que eu quero falar, por exemplo, assim, que eu falo assim, como é que a gente vai tratar com uma pessoa dessa? Eu analisando a tua fala, eu pensei assim, dentro da igreja, tem pessoas que estão na congregação e elas querem adaptar a Bíblia à vida dela. Só que o Evangelho não é eu adaptar o Evangelho que eu viver, eu me adaptar ao que o Evangelho manda. Isso que é o Evangelho. Então, independente se a pessoa está em qualquer situação que ela esteja, de droga, de prostituição, qualquer coisa, nós temos que levar uma palavra e crer que aquela palavra é libertadora ao ponto daquela pessoa entender que ela vai ter que se adaptar àquilo. Ou então, se o Evangelho foi apresentado para uma prostituta, independente de como aconteceu, de onde veio, de que foi causado, ela vai precisar entender, à luz da Escritura, que a gente sabe que é a ação de Deus, né? Nosso papel é só apresentar esse Evangelho e pregar. Ela vai ter que entender, à luz das Escrituras e da revelação do Espírito Santo, que ela precisa largar. Vou te falar uma coisa. Já ouviu falar da Elise Marissinac, que matou o dono dessa empresa aí, ó? Ela foi um cara de prostituição, uma mulher. Estava vendo o documentário dela na Netflix, é uma coisa de louco. O cara conheceu ela no site pornográfico, ela era prostituta de luxo. Ele pegou, tirou ela da prostituição e falou para ela, certo, pode tirar o teu nome de lá. Deu uma vida de princesa, um dos caras mais ricos do Brasil naquele tempo era. Deu uma vida de princesa para ela, tirou ela da prostituição e casou com ela. Aí eles fizeram o tratamento, ela teve uma filha. Aí ele pegou, só para te ter uma ideia, a adega de vinho do cara era R$1 milhão. A adega de vinho dele era R$1 milhão. Ele tinha adega de vinho, adega de charuto. O arsenal de arma dele, mais de R$1 milhão no apartamento. O cara era bilionário, ele não era amigo, ele era bilionário. Pegou, tirou ela, fez curso de tiro com a mulher, levou ela para todo mundo para conhecer o mundo, quando casou com ela, sabe o que ele fez? Ele era viciado em prostituição. Ele não deixou de acessar o site. Só que antes dele se envolver com essa mulher, ele se envolveu com essa mulher, deixou da mulher dele para casar com a Suzana. E fez a mesma coisa com a Suzana, deixou dela, pegou uma outra prostituta. Ou seja, ele ia continuar aquele ciclo ali. Assim, eu recomendo para vocês assistirem, para vocês verem O documentário. Documentário dos advogados de acusação e de defesa. Aquilo tem uma coisa de doido. Dá um filme meio naquilo ali, dá um filme. Aí escuta onde eu quero chegar. Tá, a repórter que estava cobrindo o caso foi descobrir porque a Suzana entrou nessa vida. Ela foi lá na cidade dela, no interior do Paraná, Chopezinho, e descobriu que quando ela tinha 15 anos ela foi abusada pelo padrasto. Olha só, ela foi abusada pelo padrasto. Com 15 anos, por ela ser abusada, ela fugiu da casa, foi para São Paulo, virou prostituta. E olha onde foi que ela foi parar. E ela pegou o cara, ela decapitou o cara e soltou ele com facas. Todinho. Tirou a cabeça, os membros inferiores, Retalhou ele todinho. detalhou ele todinho e jogou lá. Então, tipo assim, é um problema que a gente tem no nosso país e o Evangelho cura. Porque quando tu fala assim, é fácil tu falar, eu acredito que a gente não tem que chegar com essa proposta. A gente tem que chegar com a proposta diferente do Evangelho, que a gente vai pregar, que vai fazer a pessoa sair daquela situação. Porque todo mundo realmente tem uma realidade. Qual era o sonho dessa mulher? Ser casada, ser rica, ter uma boa vida, poder ter uma família. E olha que levou ela. Ela matou o cara, ela decapitou o cara, porque começaram de uma maneira terrível, não tinha estrutura. Eles eram acompanhados por um padre, sacerdote, que fazia tudo para eles. Religioso. Religiosos, mas eles não tinham estrutura nenhuma para fazer isso. Eu acho que na base, Vamos lá. Acho que tem situações são diferentes, mas dentro do mesmo contexto, né? A primeira, no caso, uma prostituta de luxo, né? Que é 20 mil para ter uma salário mínimo. O Evangelho confrontaria essa
Paulo relaciona. Então, o evangelho entraria fazendo com que essa pessoa, naturalmente, ela vai ter uma quebra do padrão de vida dela e a escolha que ela vai ter, né? Obviamente, que vai ter passando do Espírito Santo interior, eficaz e tudo mais. Mas aí, o resultado dessa ação justamente se dará no que ela escolher deixar a cobiça. No outro caso, primeiro que você taxa, é mais extremo, né? Porque já é uma questão de sobrevivência. Então, além da questão da salvação, do papel da ação salvífica do Espírito na vida dela, pela palavra, pela verdade acreditada, a igreja, claro, porque já é um caso de sobrevivência, estaria auxiliando aquela pessoa a não morrer de fome, porque afinal de contas, dentro da comunidade de Deus, não pode ter uma disparidade. Um tem uma O rico e o financeira pobre, né? privilegiada e o outro está passando fome. Isso não pode existir na igreja, né? Então, no mínimo, todo mundo tem que ter condições de sobrevivência. E aí eu parti de uma experiência pessoal que tive enquanto líder espiritual na pregação, né? Aí lá teve um problema diferente do caso da porneia, que já foi envolvido a homossexualidade. Porque a porneia, ela abarca um monte de pecado sexual, como tu viu falar, há pouco, né? E a homossexualidade, obviamente, faz parte. Duas adolescentes, né, da minha denominação, tiveram um caso e elas se beijaram atrás da igreja. Lá na minha antiga congregação, cada pastor era responsável por uma ou duas missões, era responsável por duas, né? Eu estava com os jovens e outra missão lá na igreja, do evangelismo discipulado. E a minha liderada de jovens me disse, pastor, olha só, eu tenho essa informação complicada para passar para o senhor e tal. E ela me passou a situação do que havia ocorrido pegando duas adolescentes, né? E aí eu fui falar com os líderes de adolescentes, né? Falar com os outros líderes de adolescentes, também a iniciativa já que eu peguei de formação. E aí o interessante é que a liderança de adolescentes era uma liderança muito boa. Até hoje está lá, muito boa liderança. Passou um mês todinho trabalhando sexualidade cristã. Um mês todinho. E o líder até falou uma coisa para mim assim, disse, caramba, passamos o mês todo, e a esposa dele, né? Passou o mês todo ensinando sobre sexualidade. Aí quando chega aqui, eles fazem isso. Mas olha só aqui o ponto positivo da história, né? E quando a gente apurou a situação, quando eu apurei a situação que eu encontrei, aí eu falei com o pastor Nilson, né, que era o responsável pelos adolescentes, e aí ele já havia me informado que antes de eu apurar a situação, a própria adolescente, né, chegou com a liderança de jovens, de adultos, e ela confessou. Né? Antes dela saber que nós já sabíamos, ela confessou o pecado dela, se arrependeu e até o momento, antes de ir para cá, não soubemos de mais um caso envolvendo essa situação. Então, quer dizer, deu resultado aquele pedido, ela caiu no pecado da sexualidade, mas ela tinha consciência de que aquilo era um ato pecaminoso. Então, se a igreja não fosse trabalhar o que é a verdadeira sexualidade cristã e a sua vertente contrária, o seu pecado, que é a porneia, então talvez ela se sentisse à vontade suficiente para Continuar. pecando. Sim. Mas aquilo como geral, ao ponto de ela chegar e conversar com a liderança dela, isso tomava veio terrível, mas e entra a orientação bíblica, né? Foi pecado, exortamos e tudo mais, manteve assim na santidade, está em comunhão com a igreja. Não questões. Entendeu? Mas claro, houve uma aplicação constante, contínua e da palavra de Deus no durante esse tempo. Perfeito. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu vou falar porque, olha, teve um caso aqui na igreja que há muito tempo atrás eu trabalhei sexualidade com juniores aqui. Tá? Eu tive uma disciplina, ainda estava na faculdade, falando sobre sexualidade, conversamos sobre isso. Não demorou muito. Tem um bequinho aqui, não tem? Eu me atrasei nesse dia pro culto. Eu não me atraso. Me atrasava, né? Assim, eu tinha que estar no horário. 6h30 eu saí de casa. Nesse dia eu saí de casa tarde. Ia chegar por volta de umas 7h15. Quando eu tô chegando no bequinho, a moça daqui da igreja tá cercada com 4 marmanjão. Uma menina de 12, 13, com cara de 18, 20 anos. E a menina da igreja falou, não, ela tava ali marcando para se beijar. Falei com ele. Falei, olha, aconteceu isso. Vou falar com a família. Sabe por quê? Que se dá um problema, a mulher vai jogar com o quem? Na igreja. Um outro ponto para tratar isso é a relação da família com a igreja. De cada caso. Então, quando Paulo trabalha porneia,
prostituição, homossexualidade, pornografia, adultério, tudo isso causa impacto na igreja e fora dela. Então, o primeiro ponto para a gente, como líderes que estão aqui, jovens que estão aqui, a gente, saber lidar numa situação dessa, em que caminho seguir, como ajudar, como sustentar. Essa é uma, e quando eu leio esse texto, em relação à igreja, é uma das minhas preocupações. Mas Paulo, ele ordena com que nós, ele deixa aqui, ó, no versículo de número 7. Leia aí na sua Bíblia, por favor. No versículo de número 7, Paulo dá uma ordem. Ele diz, ó, portanto, não sejais participantes com eles. Porque o que tem de casos de crentes envolvidos em pornografia, em adultério, na prostituição, na idolatria, por causa da cobiça. Olha como um pecado, como um pecado em si, quando ele chama aqui, ó, a palavra incontinente ou impuro, avarento, ele diz, ó, que a idolatria tem herança, não tem herança, ó, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós, como cristãos, que somos seguidores de Cristo, não tivermos a preocupação de estar ou não envolvidos em práticas pecaminosas, nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Então, Paulo traz problemas reais da igreja de Éfeso, tudo por conta da idolatria que tinha lá, e a idolatria lá envolvia toda uma questão do prazer social, das pessoas que viviam, das prostitutas que viviam ali, das profetisas que trocavam seu corpo pelo bel prazer, envolvendo as necessidades sociais, físicas, familiares, emocionais, pessoas que adentrarem uma vida por conta de gatilhos do seu passado. Isso aqui é uma preocupação de como a igreja vai lidar com isso, e a gente já começa a ouvir respostas. Pregando a verdade, falando a palavra, falando com fé, auxiliando, corrigindo, exortando, acompanhando. São orientações que nós, como igreja, precisamos ter. Então, o primeiro ponto é que nós, como cristãos, primeiro, devemos andar em amor, não participantes das coisas pecaminosas. Aí ele vai dizer, ó, pois outrora erais trevas e agora sois luz. Esse erais trevas e agora sois luz é uma outra forma de caminhar com Cristo. Porque, o que é que ele está dizendo? Que a luz manifesta tudo que é oculto nas trevas. E aí, ele discorre no texto, ó, pois agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda boa justiça, bondade e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, quem anda na luz não é cúmplice do que é o pecaminoso, porque o participante ou cúmplice é aquele que sabe. Glória a Deus por isso, que para a nossa igreja, a gente não tem escândalos como estes. Mas recentemente, no sul do país, um pastor foi pego em adultério com uma amante, do qual teve um escândalo que tudo viraliza na internet, e escandalizou dentro da igreja, porque filmaram o cara com uma amante. Olha o nível que as pessoas vivem. Aí o pastor Paulo Júnior disse assim, você é um cristão? Ele pergunta. Aí ele diz embaixo, então me prove na Bíblia que ser cristão é ser como você. Por quê? Porque eu sou cristão e eu vivo no mundo, eu preciso saber viver no mundo. Então olha como ele começa a discorrer a nossa vida na prática, né? No andar em luz. Por quê? Porque eu sou pertencente ao reino. Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, que nós somos filhos de Deus, não filhos da desobediência. E quando Paulo usa a palavra filhos da desobediência, no original ele está dizendo assim, ó, os filhos da desobediência são aqueles que são opositores à vontade divina. Ele vai mais além, diz assim, eles não querem saber da vontade de Deus. São filhos da desobediência, eles são opositores à vontade de Deus, à vontade divina. Olha como grave isso se torna. Quer comentar? Não? Tá. Então vamos lá, continuando. Vocês estão muito calados, não sei por quê. Tratado como demônio, né? Se chegasse até nós
capacidade para lidar com esse tipo de situação. De um homem que gosta de um homem, de uma mulher que gosta de uma mulher, de um adolescente que se apaixonou por outra. A gente é muito cru ainda nessa área. Tanto que é um tabu dentro da igreja falar de sexualidade. Por exemplo, eu estava na palestra do pastor Zé lá na Candebeca, sexta-feira, que ele estava pregando para casais, ele falou lá pênis, ele falou lá as partes genitais, porque era a partir do escândalo do aqueles pastores cristãos. De ouvir aquele vocabulário dessa forma que ele estava falando. Deus o livre, porque eu observava que eles estavam extremamente incomodados. A reação das pessoas. A reação da forma que ele estava falando, entendeu? Porque ainda é um tabu dentro da nossa igreja de tratar dessa situação. Perfeito. É exatamente isso. Na verdade, eu leio o texto, principalmente esse do capítulo de número 5, porque quando a gente discute isso, ele passa a ser provocante. Qual é o teu nível de capacidade de aconselhar uma pessoa assim? Você que é cristão. Como eu, como cristão, sei lidar com isso? É nosso papel. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque quando Paulo usa a palavra aqui das palavras, que a nossa palavra deve ser temperada com sal, a nossa palavra não pode ter curva. Nossa palavra tem que ser certa. A palavra do crente, a nossa conduta, a minha fala, ela precisa ser verdadeira. Então, a minha palavra, o meu acordo, ele não tem que ser quebrado, ele tem que ser aquilo que é. Por isso que Jesus fala, é sim, sim ou não, não. Então, se a minha palavra, a minha conversa, o meu argumento, o meu conteúdo, ele não traz sabor, eu preciso trazer sabor para o mundo. É por isso que quando Paulo vem aqui, ele diz assim, ó, ainda no versículo de número 4, ó, nem más conversações, nem palavras vãs e nem chocarrices. Não é que Paulo não quer que nós não tenhamos humor. Todo mundo tem que ser feliz, a gente brinca, a gente ri, tem que ter humor. O problema são os gracejos. O que são os gracejos? É a insolência oculta. O que é insolência oculta? É o cara que... A insolência já é desrespeito, já é o mal educado. Mas o culto é o educado. Então, o que é uma pessoa que tem insolência oculta? É aquela pessoa que brinca no nível de entendimento elevado, mas que na palavra culta dele, ele tira uma brincadeira pesada. É aquele que na brincadeira te faz uma ofensa. É aquele que na brincadeira pesada, no nível de entendimento pesado, ele te insulta. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês não podem ter mais conversações. Vocês precisam evitar as chocarrices. E isso é muito comum no nosso meio. Às vezes... E nem que se nomeie no meio de vós. Paulo vai muito além da prática e diz assim, isso não tem que nem estar no meio de vocês. Antes, com cânticos espirituais, com salmos. Não é isso que Paulo diz? Ou seja, Paulo está preocupado, não... Quem sabe aqui ninguém é prostituto, glória a Deus por isso. Mas tem alguém que vive na chocarrice. Tem alguém que usa palavras obscenas. É isso que Paulo está condenando. Então Paulo ó, diz assim, olha, que não tenham palavras vãs, que é palavras vazias. E ele diz, ó, nem chocarrices, nem com essas coisas inconvenientes. Ele está dizendo, tem gente que numa brincadeira gosta de insultar. Numa brincadeira solta uma palavra pesada. Numa brincadeira uma palavra obscena. Geralmente os homens são assim, mas as mulheres também. E acho que as mulheres mais que os homens, né? Quando tem as conversas. Ou seja, Paulo tem a preocupação, enquanto cristão que vive no mundo, a gente ter uma conduta que não dê margem ou brecha para o ímpio nos acusar. E isso é complicado. Por exemplo, a gente passa uma situação vergonhosa como cristão, mas tem um macumbeiro que tem uma boa ética, que tem uma boa moral. Aí eu, como cristão, não é meu nome que está indo, não é Rafael, é o crente. Enquanto o macumbeiro, o ímpio, que está lá na sua moral, que é honesto, que é educado, que não tira brincadeira com ninguém, eu não, estou na sacanagem. Você já pensou? Paulo se preocupa com isso. A bandalheira desordenada. Não que não venhamos ter humor, mas que venhamos ter cuidado com as más palavras. Alguém quer comentar? Não? Então bora continuar. Tipo assim, ó, é uma lista de pecados
que é simples, mas está no nosso cotidiano. E a revista fala disso. Essa é a famosa a célebre frase que tem problema do cristianismo. É os cristãos, somos nós. Né? Olha aí, continua aí, vamos lá. Então, do versículo 1 ao 7 tem que andar em amor, porque Deus é amor. Do versículo de número 8 até o versículo de número 17, é o versículo que fala sobre luz e trevas. Sobre estar na luz e não andar em trevas. Então, olha só, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele diz, ó, isso aqui é lindo, olha, eu preciso dar atenção nesse versículo aqui, ó. Portanto, olha o que ele diz, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse versículo, o versículo de número 15 e 16 são maravilhosos. Por que são maravilhosos? Porque Paulo está dizendo o seguinte, vede prudentemente como andais. A palavra prudentemente é alguém que tem que andar assim, ó. Olha como ele está dizendo. Tu tem que olhar para o teu redor e tu tem que ver onde tu está pisando. Vede prudentemente como andas. Se eu estiver perto do precipício, eu posso cair, então preciso me afastar. Vede prudentemente como tu andas, ou seja, analisa ao teu redor e vê quem está perto de ti para tu não vacilar. Aí ele continua dizendo, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando ele fala remindo o tempo, aproveita a tua oportunidade para fazer a vontade de Deus. Então, Paulo está sendo enfático no seguinte, eu preciso ter consciência de que por qual caminho eu estou andando, o que eu estou fazendo e por onde eu estou indo. Por quê? Porque o meu tempo aqui na Terra já está limitado. A estimativa do brasileiro é o quê? No máximo 70, 80 anos. Meu avô morreu com 73. O cara que chega aos 90, ele está bem na foto. Mas o nosso tempo na Terra está limitado. E o tempo que a gente tem é pouco. Então a oportunidade que tu tem de fazer a obra, tu faz agora. Então Paulo está dizendo, ei, vocês não têm que agir como nércios, mas sim como sábios. E os sábios fazem a vontade de Deus. Então, reme o teu tempo, aproveita a oportunidade. Não é amanhã, é agora. Faz a obra de Deus agora. Por esta razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, a nossa caminhada, a nossa conduta, o nosso andar, ele tem que ser baseado em compreender qual é a vontade de Deus para nós. E isso vai influenciar tudo. Patrick contou um testemunho. Qual é a vontade de Deus para ele? Ir ou ficar? Deixa eu analisar a minha vida. Que decisão eu vou tomar? Será que Deus quer que eu vá ou que eu fique? Se eu for, o que isso implica? Se eu ficar, o que eu perco ou o que eu ganho? Ou seja, você analisa, age como sábio, porque você quer compreender qual é a vontade de Deus. Perfeito? Então, do versículo de número 1 ao 7, a gente tem aqui o texto que fala do andar em amor, não participante das coisas do mundo. Do versículo de número 8 até o versículo de número 14, ele fala sobre ser luz e trevas, e a revista destaca isso. E aí chega o versículo de número 15, do 15 em diante, é que ele vai falar sobre sabedoria, sobre ser sábios e ser nécios. Só que o versículo de número 18 é um versículo chave, porque o versículo de número 18 diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí mais uma vez a gente pergunta, por que não do vinho? O que é que o vinho causa na nossa mente, no nosso cérebro? Aí a gente pesquisa. Aí eu fiz uma pesquisa no Instituto de Ciências do Paraná, mais alguns sites aí acadêmicos, do qual eles explicam alguns efeitos do vinho. Tipo, é muito fácil dizer, olha, não bebe, porque não pode. Por quê? Porque a propaganda diz que não. Mas qual é o efeito disso? Primeiro, é recomendado, qualquer dose de vinho que você tomar já te causa um prejuízo. O problema é quando isso se torna intenso. Porque o álcool, ele vai envolver o teu córtex frontal. E o córtex frontal, ele está envolvido com uma das células, que são os neurônios, envolve uma substância chamada dopamina. E a dopamina é uma das substâncias que vão trazer certo tipo de prazer ou alívio.
E quando o álcool é ingerido e vai para o cérebro, ele começa a afetar todo o sistema nervoso central. E aí ele vai envolver tua cognicidade, e a cognicidade está relacionada com tomada de decisões. Por isso que alguém embriagado não tem dificuldade de tomar decisões. Por isso que alguém que está com uma dependência química na mente, ela não consegue tomar a decisão adequada. Então, antes de tu ser influenciado pelo álcool, tu precisa ser cheio do Espírito. Porque pelo álcool, tu não consegue tomar a decisão correta, mas pelo Espírito tu consegue. Então, o álcool vai afetar tua cognicidade, tua coordenação fina no início e depois a motora, que é teu corpo todo. Depois que ele envolve a tua cognicidade, coordenação motora, ele vai afetar a tua plasticidade cerebral. É a capacidade que o cérebro tem de expandir. Quanto mais eu leio, mais o meu cérebro cresce, no sentido não de tamanho, mas de informações. Só que o álcool ele afeta tanto o cérebro que ele acaba impedindo que o neurônio receptor receba uma informação. E aí, quando esse neurônio não consegue receber a informação, vai chegar ao ponto que essa falta de informação vai afetar a tua memória, por isso que tu esquece. Então, o álcool em si influencia no teu estado emocional, comportamental, tomadas de decisões, ainda é um dos depressores para que você acabe se tornando dependente daquilo. Não sei se Paulo sabia disso, mas Paulo com certeza percebia o comportamento daqueles que bebiam. E aí ele diz assim, ó, tudo isso vai te prejudicar em você querer conhecer qual é a vontade de Deus. É por isso que tu deve ser cheio do Espírito. Porque olha o que ele começa a dizer, tu tem que andar prudentemente. E uma pessoa que está afetada, com seu cérebro totalmente anestesiado pelo álcool, ele não consegue perceber o caminho que ele está andando e nem as decisões que ele está tomando. Mas quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele consegue entender e procurar qual é a vontade de Deus para a vida dele. Aí ele diz, como é que tu começa a ser cheio do Espírito? Ele dá a receita. Ele diz, ó, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como é que eu consigo andar em amor? Como é que eu consigo ser luz e não trevas? Como é que eu consigo fazer a vontade de Deus? Como é que eu consigo tomar decisão? Estando no Espírito. Então a recomendação de Paulo para tudo aqui no versículo central é que se nós não estivermos com o Espírito, a nossa vida não vai bem. Nossa vida desanda, você começa a escolher errado. E eu não estou falando de escolhas de pecado, mas decisões de caminho de curso de vida. A gente acaba seguindo outros percursos e começa a abandonar aquilo que realmente Deus queria para nós. Interessante, Rafael, a didática que Paulo trabalha, né? A forma que Paulo escreve é uma forma muito linda, porque no texto todo do capítulo 5 ele está fazendo a contraste entre uma pessoa que está em Cristo e uma pessoa que não está, uma pessoa que tem um comportamento carnal, uma pessoa que tem um comportamento de Deus. E aqui quando ele fala que não nos embriagueis com vinho, que acontece que acabou de explicar, em seguida no verso 19 ele fala, falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração, ou seja, eu com hinos e cânticos. Ou seja, ao invés de vocês estarem falando besteira, chocarice, o que não presta, porque o que é um hino? O hino te ensina muito de Deus. No salmo, ele te ensina o atributo de Deus. Eu vou crescer, procure crescer, lendo um salmo, estudando, lendo, ficar falando isso aqui, ficar fazendo esse, todo tempo ele fica fazendo esse contraste. A maneira que ele põe isso aqui é muito bonito, né? Porque ele está colocando aqui um homem que vive, olha, e o capítulo 4, que ele trabalhou do 17 até o 32, que ele falou de santidade. No capítulo 4 ele começa falando da unidade da igreja, está preocupado com essa unidade. Aí ele fala da santidade da igreja, como é que a igreja tem que se comportar, e em seguida ele vai passar aqui para o comportamento. Eu vou fazer um contato para vocês de que é uma pessoa que está em Deus E uma que não e uma está. que não está. Ele mostra o comportamento das pessoas que não estão, tanto que aqui no texto tem dois portanto, ó, tem um no verso 7 e tem um aqui no verso 15. Ele está concluindo do 1 ao 6, ele está trabalhando, aí portanto eu concluo. Aí do 7 até o 14, ele conclui. Então ele vai trabalhando de forma muito didática. Isso aí. Perfeito, olha, quando ele diz assim, ó,
cantando. E ele, rapaz, Paulo é esperto. Qual é um dos sinais que uma pessoa está cheia do Espírito? Quando ela fala entre vós com salmos, hinos, né, e cânticos espirituais. Só que Paulo sabe o seguinte: quem é espiritual canta. Mas nem todo mundo que canta é espiritual. Por quê? Porque ele dá ênfase no seguinte, ó, cantando de coração ao Senhor. Não é apenas abrir a boca e cantar um hino. Tem que ser daqui de dentro. E é por isso que Paulo diz, ó, entre vós que estejam envolvidos com salmos, cânticos espirituais, porque as más conversações causam problemas. Tinha um grupinho na igreja que vivia metendo o pau no líder, podia ser assim, podia fazer daquele jeito, ele não fez isso, a teologia dele é fraca, não, ele não concorda, ele é um, não sabe o que ele está falando, olha, porque ele não leu ainda o menino lá, meu nome dele? Não fala. Ele não leu lá o... Como? Não leu o chão e não sabe, ele não tem tanto conhecimento assim, olha as conversas, e olha as lapadas. E é só problema. Porque a pessoa sai de uma conversa dessa com o pensamento dividido. As más conversações, ela divide tua opinião. As más conversações, ela causa sentimentos no teu coração. Contra alguém, contra o líder, contra o outro, porque tu está numa conversa que não te edifica. Todo mundo dá opinião. Só que Paulo diz, ei, alguém cheio do Espírito, ele canta hinos de coração a Deus, fala em salmos e cânticos espirituais. Começou a ler? É bom, é de Deus esse negócio aí. Não, mas é a forma diferente. O cara chegar assim, toma, tu tem que ler. Não funciona. Você veio na manhã e começou a ler, entendeu? Desse jeito. Então, olha aí, quer falar? Só que existe uma maneira piedosa de você ajudar os irmãos a uma contribuição teológica, e existe uma maneira arrogante, né, que você pode passar a ideia de que você exige um perfeccionismo na igreja e você dificilmente não vai encontrar aqui, né? Por exemplo, se você for mesmo igrejas reformadas, eu já vi pastores assim reformados pregando que simplesmente Não muda nada, né? muita fácil como seminário, mas não estou dizendo que são ruins, né? Uhum. Alguns são. Alguns podem ser, né? Agora eu acho que, por exemplo, há pessoas muito boas aqui no meio pentecostal, né? Assim, por exemplo, né? Alguém capacitado para pregar, muito amigo, e sempre tem uma forma de que todos nós contribuímos uns com os outros de maneira piedosa. Um conhecimento, quando ele está associado às virtudes cristãs, e Paulo aqui fala sobre a sabedoria, ele sempre vai promover a unidade. Quando esse conhecimento não está associado às virtudes cristãs, e aí vem a parada da sabedoria. Porque sabedoria não é a mera construção do conhecimento. Não tem como ser sábio sem ter conhecimento. Aí, o que o Tiago vai falar sobre nós buscarmos a sabedoria. Tiago tem em mente, quando ele escreve a epístola dele, os livros sapienciais do Antigo Testamento, né? E os livros sapienciais do Antigo Testamento, eles constroem a ideia de sabedoria em 3 pilares. O pilar do conhecimento da Torá, né? O pilar do patos de cada ser humano, que é a ortopatia, que é a construção da espiritualidade e sentimento, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Aí vem o segundo pilar, né? Não tem como ser sábio se não temer ao Senhor. E o terceiro pilar é a capacidade, aí vem a parte de Deus, de aplicar essa sabedoria com temor ao Senhor e o conhecimento da Torá nas mais diversas questões da vida, né? Inclusive na unidade, no convívio entre os irmãos. Isso é sabedoria, né? Então, existe uma diferença de você ser cristão com algum conhecimento, que é importante, mas aí vem um passo além, que é a sabedoria. A sabedoria é o passo depois do conhecimento, que é o passo necessário. Que a gente vai observar na Bíblia que todas as vezes que vai falar disso, a prioridade é por sabedoria. Olha, quem tem necessidade, peça a Deus que dá e dá de graça. E olha, o Augusto, quando ele falou algo interessante, eu não lembro o que ele disse, ele foi muito tempo chanceler da
casamento deles, eles não um discernimento nem formando que a família, porque a gente percebe que é um conhecimento intelectual, que é diferente do conhecimento, às vezes a pessoa ela é analfabeta, mas ela tem uma sabedoria divina para comandar assim, a família, para gerar as coisas pessoais dela, que é impressionante. E é essa busca de sabedoria que Paulo fala, principalmente. Porque tem muita gente que tem informação, mas não tem a sabedoria. Não tem sabedoria. São um dos pontos que, inclusive, o Joel Bick, ele fala na sistemática. Que ele fala na sistemática dele que existem 4 pilares. Ele destaca 4 pilares para alguém ser cristão. Primeiro, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser piedoso, ele precisa ser eclesial e ele precisa também ser apologeta, ele precisa combater as heresias. Então, o que me faz ser cristão de verdade é eu estar envolvido com a igreja, estar unido à igreja. Ter uma vida de piedade não é uma vida de religiosidade. Ser piedoso é ser temente a Deus e procurar fazer as coisas corretas. O cristão deve fazer isso, viver de forma correta. Então, eu preciso ser piedoso, eu preciso seguir as ordenanças bíblicas, ou seja, a piedade é a manifestação daquilo que eu entendo como verdade bíblica. Então, eu preciso colocar isso em prática e preciso ainda combater as falsas heresias. Quando ele diz as más conversações ou as palavras vãs que os mestres ensinavam na época, na igreja em Éfeso. Ou seja, para eu ser cristão no mundo e no lar, eu preciso estar, antes de tudo, cheio do Espírito Santo, para enfrentar os problemas, combater as heresias que acontecem dentro de casa, as palavras erradas, os costumes, e às vezes não é nem ensinamentos teológicos, mas os ensinamentos que vêm errados, bem sutis, que foi passado de criação de pai para filho, que às vezes uma palavra errada dentro de casa, se você não perceber, você não repreende, a pessoa cresce com aquilo. Né? Então, eu preciso ter domínio desse conhecimento. E aí é interessante, porque Paulo também tem o mesmo pensamento de Tiago. Ele olhar para os hinos dos Salmos e lembrar da própria coletânea dos livros de Salmos. Os próprios provérbios não tem a intenção de ser sistematizado. Ele vai falando de vários assuntos. E é importante nós conhecermos o que o proverbista está falando. Sobre o conhecimento de prática para onde nós estivermos, a nossa conduta, o nosso comportamento, onde nós vamos, quando somos convidados. O salmista fala, né? Se você for convidado, não senta na cadeira da frente. Pode vir alguém mais importante que você, pedir para você se retirar, e aí a vergonha que você vai passar. Então, tudo isso são condutas e comportamentos que nós, como cristãos, precisamos ter. Eu acho interessante também, nós, enquanto pentecostais, focamos muito no cheio do Espírito Santo dentro do corpo de Lucas, que é importantíssimo, tá? Que é a ideia do empoderamento espiritual, tá? Lucas e Paulo, quando eles falam sobre o cheio do Espírito Santo, eles não estão falando sobre a mesma coisa. Lucas, ele fala sobre o pentecostal, é isso que eu faço essa leitura interessante, que o pentecostal, ele olha com o olhar de Lucas exclusivamente, não, tu tem que ser forte. Cheio. Na igreja ele quer ser cheio, quer fazer o escambau, né? Mas na vida privada dele, às vezes é o cavalo do cão, né? Às vezes impiedoso, falta de misericórdia, desonesto, Rancoroso. porque ele não olha para o ser cheio do Espírito Santo segundo Paulo. Porque Paulo, quando ele olha sobre o ser cheio do Espírito Santo, ele olha com o olhar das virtudes cristãs. E não é interrompido por Lucas, mas é complementar a ideia. Então, Paulo tem em mente a questão das virtudes cristãs quando ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo. É isso que é interessante. Porque aí o pessoal que é muito pentecostalizado, assim, por aí, eles só olham como Lucas, eles querem o poder, mas fora, eles esquecem as virtudes que são ensinadas por Paulo, né? Porque, querendo ou não, e muitas vezes é o suposto poder, né? Porque são bizarrices que acontecem, é mais fácil porque é mais demonstrativo ser cheio do Espírito Santo segundo Lucas. Agora, segundo Paulo, nem sempre é tão expositivo, tão demonstrativo, tão explosivo, né? Nem sempre está tão à mostra ser como Paulo ensina, né? Principalmente em ambientes que você não está em evidência, né? Então aí é o ponto interessante que Paulo fala sobre isso, ser cheio do Espírito Santo, que é
frutos do Espírito, que é um espiritualidade, né? E aí ele já constrói a espiritualidade dos cheios do Espírito Santo, como, e aí muitas reformados confundem, né? Olham para o lado do ser cheio segundo Paulo, cujo nos descreve, esquece de Lucas. Aí o pessoal pentecostal olha de Lucas, esquece de Paulo. Né? Graças a Deus que aqui a gente consegue pegar os juntar os dois. É exatamente isso, porque Paulo já trabalha o comportamental, né? Paulo já trabalha o comportamental. Como é que você... Acho que uma das maiores lutas que o homem pode ter não é a forma que ele age, é a forma que ele reage. Porque o agir é pensado, mas o reagir em uma situação decisiva, ou tu te quebra, ou tu amadurece. Então, alguém cheio do Espírito precisa também controlar as suas reações. Às vezes é a palavra torta, é a resposta mal colocada, é o repente, que o homem diz assim, ó, sai da minha frente. Meu pai diz isso para mim, tu não quer ver o meu repente. Eu falei, graças a Deus nunca vi. Mas geralmente a gente fala isso, né? Não queira ver o meu repente, ou seja, um momento que ele não esperava. E nós, como cristãos, devemos controlar o nosso ímpeto. E a gente faz isso, cheio do Espírito. Aí entra num ponto que Paulo vai falar sobre não apenas o lar cristão, né? Porque o capítulo de número 5, o final dele, entrando para o capítulo de número 6, Paulo não trabalha somente marido e mulher. Paulo, na verdade, vai discorrer sobre marido e mulher, pais e filhos, ainda vai falar sobre servos e senhores, onde cada um tem a sua função, onde a mulher cheia do Espírito, ela se submete não à força, mas ao querer voluntário, respeitando a autoridade do marido. E o marido, por ter ciência de que ele é autoridade, cheio do Espírito, ele vai amar a sua esposa. E aí Paulo começa a discorrer sobre o papel de cada um, e quando ele fecha o assunto, ele diz assim, agora, pais, não ireis os vossos filhos. E ele discorre dizendo que os filhos devem honrar o pai. Ele pega o texto de Deuteronômio, do qual a honra o teu pai e a tua mãe. É interessante que honra vai muito mais além do que obediência, né? Porque às vezes eu obedeço o pastor, porque ele está aqui me mandando e ele está me vendo. Mas e quando ninguém estiver te vendo? E quando não tiver quem te supervisionar? Tu obedece ou tu desobedece? Aí entra a honra. A honra está no invisível. Não, eu devo honra àquela pessoa. Não vou fazer isso porque eu entendo que existe alguém superior a mim. Então, a honra está relacionada a isso. É muito mais além do que obedecer. Então, Paulo começa a dizer, ó, que alguém cheio do Espírito, dentro do lar, entende o seu papel. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher se coloca na posição de submissa, não forçadamente, mas voluntariamente. O filho obedece e honra ao pai, e o pai sabe criar os filhos, e o seu senhor não se sobressai com avareza contra o seu servo. Mas o servo sabe honrar o seu senhor e trabalha para ele como se estivesse servindo a Deus. Então, Paulo trabalha questões familiares e questões sociais. E isso envolve o nosso trabalho. Isso, de alguma forma, vai envolver a nossa conduta. Alguns, como nós, trabalhamos para ímpios, outros trabalham para crentes. Às vezes, os ímpios têm mais conduta correta com os próprios colaboradores do que muito patrão que é crente. Ou seja, os dois precisam estar em um equilíbrio. E os dois precisam ser conduzidos, as duas classes, no caso, o que é superior, o que é o inferior, né? Precisam estar nas mesmas condições, temer ao Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando os dois se colocam nessa posição, as coisas caminham bem. Porque antes de tudo, os dois estão cheios do Espírito. E aí, cheios do Espírito, eles conseguem tomar decisões. Sem a observação do que está falando, é impossível manter a unidade do corpo. Ele falou lá no capítulo 4. Só dá para manter a unidade do corpo se a gente cumprir tudo isso que está falando aí. Porque a unidade do corpo no capítulo 4 é o próprio Deus que cria. Só que no versículo 3 do capítulo 4 ele fala: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Como é que a gente preserva? Crescendo, graça e conhecimento, Com salmos. espirituais, observando a lei
assim a gente vai manter. Por quê? Porque a gente vai aprender a viver uns com os outros. Olha aí no capítulo 5, antes de falar da família, ele fala, encher do espírito. Eu só consigo amar uma esposa se estiver cheio do espírito. Ela só consegue ser submissa a mim se ela Se estiver cheio do Espírito. Aí o versículo chave aqui é o 21. O Augusto Nicodemos fala que esse tema do lar cristão que está em cima do 22 era para ele estar em cima do 21. Porque a sujeição não é só de um, é de ambos. Ó, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu vou conseguir isso se eu estiver cheio do Espírito? Para qual propósito? Para cumprir a unidade do corpo, da igreja. Ele vai dando um show aqui de como tem que se comportar. Fala para pai, fala para filho, fala para servo. Fala como o líder tem que se comportar. Para Senhor. Então, tudo isso são pontos importantes. E aí entra isso evita muitos conflitos, né? Escândalos, como aconteceu muito, né? De liderados se levantarem contra os seus pastores, ou os líderes escandalizarem a igreja pela sua conduta com os seus servos, né? No caso ali os obreiros, diáconos, vídeos dizendo, de pastores dizendo, vocês têm que honrar a mim, se sobrepondo a isso, se aproveitando de uma ordem bíblica e aproveitando da pior forma possível sobre isso. Então, todas essas características são pontos importantes para a nossa caminhada cristã. Todos. Eu preciso ser bíblico, preciso estar em unidade com a igreja, preciso ser piedoso, preciso combater as heresias, preciso ser cheio do Espírito, preciso saber tomar decisões, preciso procurar saber qual é a vontade de Deus para mim. Não devo participar das más conversações e nem das práticas dos filhos da desobediência, que vão contrário à vontade de Deus e nem estar envolvido, oh glória, com as obras que eles fazem. Porque antes eu era trevas, mas agora eu sou luz. E devo estar em bondade, justiça e verdade. Fala, presidente. Se o cara não consegue obedecer a lei de trânsito, quanto mais a lei de Deus, né?
Olha, tem um texto que eu estou falando, me veio algumas coisas aqui, acho que é em Salmos, Provérbios, vai dizer assim, não lance uma flecha contra o teu irmão e acertando diga, fiz por brincadeira. Porque a brincadeira, como Paulo diz, na brincadeira que a gente acaba cometendo grandes pecados. O irmão chegou comigo outro dia e disse assim, olha, foi na brincadeira que eu fui xingando a minha esposa. No dia da discussão, ele xingou, ela foi valendo. É na brincadeira que um nominho vai saindo. Na brincadeira tu vai te acostumando. Então Paulo ele tem esse cuidado, né, da gente analisar a nossa vida, saber tomar decisões, estar cheio do Espírito, estar trabalhando em todo o tempo fazendo a vontade de Deus. E ele diz, reme o teu tempo. Aproveita as oportunidades que tu tem para agradar a Deus, porque o nosso tempo é limitado na terra. Então é cansativo, a gente já teve essa conversa, né? É cansativo, é exaustivo, de longe no trabalho, estou com fome, não comi, mas vale a pena, porque você está fazendo a vontade de Deus, né? Alguém mais? Uma fala que você lê, assim, por exemplo, assim, eu acho que todos nós a gente tem que ter muita noção de quem nós somos, né? Aqui ninguém pinta a imagem de uma pessoa perfeita, até porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas a gente busca cada dia se parecer com Cristo e melhorar no processo de santificação, não só aqui dentro, mas em todo lugar. Concordo com ele quando ele fala que às vezes nós julgamos muitas pessoas com pecados que são prostituição, delitos, pecados, e esquecemos coisas simples como lei de trânsito, né? Coisas que a gente tem que observar. Nós precisamos ser retos em tudo, independente daquilo. Até às vezes, por exemplo, tem leis aqui no Brasil que eu não concordo. Tem coisas que eu não concordo, por exemplo, imposto de renda. Eu sei que o cara está me roubando, você tem que pagar o imposto de renda. E aí, como é que fica essa situação? Eu falo para a contadora assim, olha, dei para ele que é justo. Pague ele lá porque eu sou Cristo de pagar, mas eu sei que eu estou sendo lesado naquilo ali. E aí eu tenho que obedecer uma coisa que me sendo lesado. São situações, mas eu sou crente, eu não posso, como um cristão, pastor, servo de uma igreja, não pagar meus impostos para a sociedade. Eu tenho que fazer isso, mas de uma forma correta. Então tem leis que são feitas no nosso país, que elas são leis que elas são totalmente, na verdade, olha o nível, nós somos roubados pelos próprios policiais. Aqui no Brasil, nós somos roubados pelos próprios policiais. Os radares que estão na rua, presidente, eles não são para nos proteger, eles são para nos roubar. Eles não são para nos proteger, eles são para nos roubar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em relação, por exemplo, eu vou cumprir mas peraí, eu estou descumprindo uma lei aqui, mas essa lei que eu descumpri, ela feriu a santidade de Deus, ela feriu os princípios bíblicos, ela feriu aquilo que a Bíblia ensina, porque até aí tudo bem. Olha, eu cheguei na Comer Aberta para assistir o culto sexta-feira. O cara não queria deixar eu entrar porque eu não tinha crachá de pastor. Você acredita nisso? Então era um culto só para os pastores que estavam com crachá. Aí eu entrei lá e ele falou assim, cadê seu crachá? Eu falei, pode me barrar. Eu falei, sim, foi para me barrar. Ele falou, porque o chefe mandou, o chefe é aquele lá de cima. Eu falei, mentira, vai ter para e entrei. Assisti o culto, foi. Que loucura é essa, rapaz? Que loucura é essa? Impedido de entrar na igreja. Impedido de entrar na igreja. Tipo assim, que lei eu tenho que obedecer? Que lei eu consigo obedecer? Agora, tá? Eu concordo. A preocupação do próximo, de olhar, de dar um bom testemunho, porque querido não vai ter um olhar a mais na nossa consciência. Eu queria saber qual é o pecadinho e o pecadão. Eu queria saber, porque, tipo assim, pecado para mim é pecado. Eu entendo que tem pecado com consequências maiores e com consequências menores, mas pecado para mim é pecado. Provérbios fala sobre isso. Capítulo de número 6. Eu acho que o que você quer dizer como se não que ele está negando que a gente seja, mas é uma sensação que pode causar isso. Pode causar como se a gente... Eu reconheço que qualquer um de nós aqui é sujeito a falha e é pequeno. Só que o que a gente tem que ter um cuidado? É justamente a gente não se afalar. Mas eu estou falando aqui, na igreja, numa prática cristã, deixa eu
mas ele falou certo. Ele não tirou contra, não. Toda vez que eu tenho carro, na minha carteira é AP, toda vez que eu subscrevo uma moto, eu subscrevo. Eu falei que foi em Geral. Se eu for analisar, usar sem cinto, andar com carro sem cinto. Isso protege, é lei. Mas não faz o pecado nisso, entendeu? Pecado É, de erros constantes que o ímpio olha, pô, machucou, só anda sem cinto. é motivo pro. Não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que uma constância. Agora tem o outro lado. Eles também não podem fazer isso. Depende do que seja, eu vou dizer assim, Não balizar a minha vida com base na ética errada do mundo. Exatamente. Eu tô falando. É aí que a gente tem que educar. Por exemplo, aí, lá no meu filho, eu te falo, eu não gosto de falar que eu, no caso do tipo de pregação, o pastor Ciá, eu não gostava de falar que eu sequer sou evangelista, nada disso. No trabalho, eu não gosto de sair, eu sou crente. Por quê? Porque eles colocam